O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Nós estamos já encerrando o primeiro mês de 2026, hoje, janeiro, para amanhã iniciarmos já o mês 2. Acredito eu que você, com a sua família, já tenha feito os seus projetos para 2026. E tenho certeza absoluta que, como um bom cristão que você tenha incluído nos seus planos familiares para 2026, dar uma atenção maior para a sua alma. Porque se nós prestamos bem atenção nas leituras desse fim de semana, o Senhor não está utilizando elementos materiais para falar com as multidões. Sofonias, na primeira leitura, não está usando exemplos, metáforas, comparações, analogias, com nada deste mundo para falar da importância que o comportamento de um humilde tem no meio que ele vive. Paulo, muito menos. Quando está dando a catequese que está dando na segunda leitura de hoje aos habitantes de Corinto, Paulo não se utiliza de nenhuma comparação com nada natural nem material para falar o que ele quer falar. Então, isso significa que a preocupação de Deus, em primeiro lugar, é com a nossa alma. É ela que precisa chegar no céu. Acontece que eu e você estamos imersos, atolados até o pescoço, de uma cultura que valoriza o externo, que valoriza o material, que valoriza o bem, que valoriza o dinheiro, que valoriza os títulos, que valoriza o reconhecimento humano, e que faz, às vezes, com que nós não nos reconheçamos. Parece que, às vezes, nós somos estranhos uns aos outros. Prova disso são nossas igrejas, por exemplo. Quando nós entramos na igreja, nós não temos a preocupação de cumprimentar ninguém que está do nosso lado, se nós não conhecemos. Só
porque não é da nossa família, só porque não é um amigo, mas nós esquecemos que somos todos batizados. Estamos aqui ouvindo a mesma palavra. Vamos participar de uma mesma mesa do banquete. Nós sentaremos todos, estamos sentados nesse momento ao redor de uma mesa de refeição só. E quando nós estamos sentados ao redor de uma mesa só, nós estamos olhando uns para os outros. Isso tudo é fruto de uma cultura que preza a competição, que preza a estética, que preza o externo e o superficial. E aí o Senhor chega para nós e fala: eu me preocupo com as almas. Por isso, a frase que encabeça a liturgia desse quarto domingo do tempo comum é aquela que nós cantamos no refrão do Salmo: felizes os pobres em espírito. E pode ser que na sua cabeça fique uma ideia muito vaga do que seja pobreza em espírito. Ou pode ser que pela sua cabeça passe algumas definições sobre o que seria pobreza em espírito, e o padre quer te ajudar a entender que o pobre em espírito, em primeiro lugar, é um filho de Deus. Em segundo lugar, é um ser humano normal. Em terceiro lugar, é um homem e uma mulher corajosos. O pobre em espírito é aquele que sabe das suas misérias, sabe dos seus erros, sabe dos seus pecados, reconhece a sua história, às vezes, cheia de lacunas, cheia de buracos, cheia de emendas, mas tem coragem de dizer para Deus: essa é a minha história, essa é a minha alma pecadora, eu abandono em tuas mãos e me abro à graça da tua misericórdia para que o Senhor me transforme. Por isso tem que ser corajoso para ser pobre em espírito. Não é qualquer um na cultura de hoje que vive corajosamente a fé, porque nós sabemos que mostrar fraqueza lá fora significa não ocupar os melhores cargos, significa não ter os maiores reconhecimentos, e isso pode render pouco patrimônio, pouco dinheiro na conta. Nós sabemos que a competição aí fora para sermos melhores é cada vez maior. Agora, eu pergunto a vocês: o que valerá mais a pena no final das contas? Remar no mesmo sentido do Evangelho de Jesus Cristo, ou remar contra o Evangelho de Jesus Cristo? Eu ouso dizer para vocês que a segunda opção é bem perigosa e é muito arriscada. Porque qual é o ser humano que vai ter fôlego suficiente, sabedoria suficiente, autoridade suficiente para poder enfrentar o Evangelho de Jesus Cristo? Não temos. Nós não temos. Aliás, o que seria de mim e de você nesse exato momento da vida se não fosse a graça de Deus nos sustentando? Me diz. Pergunto às famílias enlutadas que estão conosco nessa noite na missa, pelo 7º dia dos seus entes queridos. A morte, então, é uma situação limite na vida do ser humano. Por mais fé e vida de oração que você tenha, quando você está diante do corpo da pessoa que você amava e o sepulta, a impressão que dá é que vai um pouco de você. Ali se caem máscaras, ali você se esvai em lágrimas e sofrimento, porque nós somos frágeis, irmãos. E enquanto nós, como seres humanos frágeis, afetados pelo pecado, continuarmos nos comportando como se fôssemos super-heróis, fortes o suficiente, que não precisamos baixar a cabeça, que não precisa pedir perdão, que não precisa fazer caridade, que não precisa rezar, ir à igreja para ver se melhora um pouco o ânimo na vida,
enquanto nos comportarmos assim, não seremos pobres em espírito. Estaremos remando contra o Evangelho de Jesus Cristo e correndo um risco muito grande de materialmente sermos um sucesso, mas termos a alma e o coração podres. Eu não sei se vocês já tiveram contato com alguém que materialmente são um sucesso, mas não conseguem ser felizes. Eu conheço. E aí, hoje, quando nós olhamos para Sofonias dizendo justos, humildes, vocês precisam ser assim no meio das pessoas, porque isso contagia. Vocês serão conhecidos não porque estão buscando o mérito humano, vocês serão reconhecidos porque simplesmente estarão sendo um evangelho vivo no meio das pessoas. E é disso que o mundo precisa. Eu costumo dizer que quando os bons não assumem os seus lugares, seja na igreja, seja na sociedade, os maus assumirão. Porque os bons não estão sendo corajosos o suficiente para serem bons nos lugares que devem ser bons. Porque o bom, numa falsa modéstia, tem o costume de dizer: ai padre, eu vou falar do ambiente religioso, né? Que eu não fico andando atrás de vocês aí na rua. Se eu pudesse. Aí os bons, por falsa modéstia, dizem: ai padre, eu não tenho capacidade, acho que não é minha hora, eu não me sinto digno, e isso aqui, e isso ali. Padre, vou rezar, tá? Para te dar essa resposta. E não seremos nunca. Se nós esperarmos ter condições de fazer alguma coisa, nós nunca faremos, porque nós nunca seremos dignos mesmo. Nós nunca seremos o suficiente bons, só no céu. E aí que entra Paulo na jogada do quarto domingo do tempo comum, provando isso que eu estou falando para vocês. Quando ele diz para os habitantes de Corinto: eu não escolhi os sábios deste mundo, ou seja, os especialistas deste mundo, da cultura que vivemos, porque especialista nesse mundo tem a balde. Gente para achar o que você tem que fazer com a sua vida, lotado. Coloca alguma pergunta no Instagram para você ver, vai sair especialista até do Oriente Médio para vir te ajudar. Dependendo da região é melhor nem vir, né? Pois é, especialista do mundo está cheio. Está faltando os bons assumirem o papel de especialistas em bondade, em justiça, em evangelho, em oração. Porque enquanto os bons não assumirem o seu papel nisso, os maus vão assumir. E vão querer trazer para dentro da igreja, inclusive, a cultura que nós vivemos lá fora. Querendo que a igreja seja igual ao que nós vivemos lá fora. E nós não podemos. Porque nós queremos, nessa noite, tomar a decisão juntos aqui, acredito eu, que eu posso falar isso por vocês me autorizam. Nós queremos hoje tomar uma decisão de definitivamente remar a favor do Evangelho e não contra. Amém? Então, quando você olhar para as bem-aventuranças, aquilo ali é para você começar a rezar, a desejar amanhã. Porque quando Jesus fazia os discursos dele, as pessoas já tomavam a decisão na hora, porque o Senhor queria a decisão na hora. Tanto é que em alguns trechos do Evangelho, nós lemos que alguns se levantavam e saíam. Não queriam Jesus Cristo, não queriam aquilo, porque ia dar trabalho para a vida deles. Porque as pessoas decidiam na hora: eu quero, eu decido, eu preciso. Senhor, eu não sei nada,
Sou um pobre coitado. Não sei nem falar num microfone, Jesus. Mas o Senhor escolheu os ignorantes. O Senhor escolheu os menos favorecidos. O Senhor não escolheu os sábios deste mundo. O Senhor escolheu os pequenos. Essa é a melhor condição para um pobre de espírito. Senhor, eu não sei nada, mas eu quero aprender. Estou à sua disposição. Faça. Se você quer isso para a sua vida, irmão, peça isso hoje na Eucaristia. Essa graça, essa coragem. Quando o Padre erguer o cálice, a hóstia sagrados, peça isso a Jesus. Senhor, me dá essa coragem de assumir o meu lugar de bom, de justo, de humilde, de honesto, de filho teu, porque é assim que eu quero viver. Maria, nossa Mãe Santíssima, junto de São José e São João Bosco, que hoje celebramos, possam interceder por nós na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.